Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula? Agora, português. Todo mundo abrindo o livro na página 24. Bom, deixa eu explicar uma coisa. No livro, se vocês verem bem, ele já começa trazendo uma relação aqui, nessa página, sobre os pronomes possessivo, pronome pessoal do caso reto. E aí ele traz aqui uma frase e já vai classificando ela. Abaixo ela vem explicando o pronome pessoal do caso reto, traz exercício e fala sobre o pronome ubíquo. E aí eu resolvi fazer o quê? Eu vou explicar todos esses pronomes que tem na página 24 até a 30 aqui no PowerPoint, para que não tenha dúvida, porque essa parte é mais decorar quem são eles, para não ficar uma aula cansativa, para que eu possa saber que vocês entenderam. Eu resolvi fazer essa apresentação para depois a gente retornar no livro e ir assim fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá, acompanhem a Pro, dúvidas me perguntem, mandem resposta, mandem pergunta lá pelo grupo, tá bom? E olha, desculpe os barulhos externos, porque não tem como, né? Aqui perto de casa tem uma construção e às vezes faz barulho. Vamos lá. Bom, para estudar os pronomes pessoais, nós primeiro precisamos saber algumas coisinhas, relembrar algumas coisas. Então, agora nós vamos ver quais pronomes. Tem vários, nós só vamos ver esses agora. Que é o pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, pronome possessivo e pronome indefinido. Nós vamos ver esses 4, tá bom? Então, nós vamos hoje da página 24 até a página 30. Não tem como eu caminhar mais, porque senão vai embaralhar muito. Então, eu já sabia que ia chegar num ponto que a gente ia parar um pouquinho aí para entender melhor, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é pronome? Pronomes são palavras usadas para substituir nomes. Como assim nomes? Lembra do substantivo? Que o substantivo são nome de coisas. O substantivo, ele é usado para quê? Para dar nome às coisas, né? Então, pessoas, animais, lugares, entre outras coisas. E eles podem ser usados, os pronomes podem ser usados para evitar repetições desnecessárias, tornando o texto mais coeso, harmonioso e agradável para ler. Assim, o substantivo, coisa, pessoas, vamos pegar pessoas. Alessandra, hoje foi na escola, e lá a Alessandra viu os alunos. Ficou Alessandra, então fica um texto cansativo, com muita repetição, não é? Então, o pronome, ele pode substituir o substantivo, pode substituir aí para evitar essa repetição. E aí, nós vamos usar algum tipo de pronome. Qual? Vamos ver? Então, nós temos aqui também, para entender, eu trouxe esse quadro antes, porque nós vamos ficar usando ele. Aí, eu volto nele para ficar mostrando, tá bom? Então, nós temos que primeiro entender quem são as pessoas. Quando fala assim, qual pessoa que ele é aqui nessa frase? A primeira pessoa, a segunda, a terceira? O que é isso, Pro? Então, vamos lá. A primeira pessoa do singular é a pessoa que fala eu. Tô aqui falando, eu sou a primeira pessoa do singular. Tu, que tá aí, é a segunda pessoa do singular. Ou seja, a pessoa com quem se fala. Eu estou falando com você. Terceira pessoa do singular. Ele, ela. É quem? É a pessoa quem se fala. Assim. Olha, eu estou falando para tu que ele, o livro, explicou de uma forma diferente e eu vim aqui explicar igual a ele, mas primeiro eu vou explicar toda a matéria para depois fazer a atividade, tá bom? Então, ele é a pessoa, o que se fala. Eu estou falando agora do livro. Posso falar assim, tá passando alguém, olha, ele que falou aquilo, ele é que fez aquela coisa. Então, assim, é a pessoa a quem se fala, estou falando dele, tá bom? Aí, no plural, é a mesma coisa. Vai ter a primeira pessoa do plural, que é a pessoa que fala. Segunda pessoa do plural, as pessoas que se falam. E a terceira pessoa do plural, as pessoas que se falam. Como assim, Pro? Ainda não entendi. Ah, mas tem uma forma de entender. Olha aqui que legal. Então, na primeira pessoa, eu. Segunda, tu.
Ó lá, aqui no desenho, ó. Tu, ele tá apontando pra pessoa, ele tá falando diretamente com ele. Aí tá os dois conversando e apareceu uma terceira pessoa. Ó lá, terceira pessoa. Ele. Ó lá, ele apontou. Ele. Aí os três estão conversando e falam, nós, vamos assim, ó. Eu gosto de brincar. Tu gosta de brincar? Sim, gosto. E ele gosta de brincar? Nós gostamos de brincar. Então, nós estamos falando num conjunto, porque nós vimos que todos nós gostamos de brincar. E aí, eu vou me dirigir aos dois. Vós gostam de brincar? E eles gostam de brincar? Então, perceberam? Então, assim, sempre tem a primeira, tem a segunda e a terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Eu acho que essa parte ficou tranquilo, assim, podendo ver, né? Vamos agora voltar lá no quadro. Por isso que eu falei que eu deixei o quadro ali, que nós vamos ficar consultando ele. E aí, no pronome pessoal do caso reto, quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Amores, isso daqui vocês precisam saber. Treine em casa, converse em casa com a família, tá bom? E pronomes pessoal do caso obíquo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Nós, convosco, conosco. Vós, convosco. Os, as, lhes, se, si, consigo. Calma, aqui é a tabelinha que nós vamos ficar consultando. Agora eu vou explicar. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele pode substituir substantivos comum ou próprio. Tem função de sujeito. Olha lá, ele acaba fazendo a função do sujeito. Lembra no início aqui que a professora começou a falar? Para não ficar uma frase repetitiva, cansativa. Então, nós podemos substituir. Olha aqui o exemplo. Lucas e Késia foram ao parque. Lucas e Késia sentaram no banco. Olha só, Lucas e Késia foram ao parque. Lucas e Késia sentaram no banco. Fica repetitivo, cansativo, não é? E se eu faço assim? Lucas e Késia foram ao parque. Eles sentaram no banco. Então, nós substituímos Lucas e Késia por eles. Opa, eles. Eles. Olha só, é a terceira pessoa do plural do pronome pessoal do caso reto. Deu para entender? Então, ele está lá substituindo um substantivo próprio e ele ficou com a função de sujeito. Tranquilo? Foi tranquilo, não foi? Eu acho que é mais prático a gente ver assim, na prática. E o pronome pessoal do caso obíquo? Aparece no texto com a função de substituir um substantivo, ou verbo, ou uma oração, indicando a pessoa do discurso. Tem a função de objeto de um verso. O pronome do caso reto, ele não é objeto. O obíquo, ele vira um objeto. Então, vamos lá para algumas observações que o livro aponta aí, propôs aqui para ficar melhor para a gente poder ver. Deixa eu só tirar daqui para não ficar na frente quando eu estou lendo. Pronto, aqui não ficou na frente nenhum. Os pronomes o, a, os, as, olha que interessante, transformam-se em lo, lá, los, las, quando vem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Olha o exemplo. Ele vai comprar. Acabou com que letra? Com R. Quando acaba com R, nós substituímos. Nós vamos substituir ou por esses ou por esses. Quer dizer, ó, os pronomes, esses pronomes vão transformar em esse daqui. Então, se eu tenho lo, o o vai virar lo. Se eu tenho o a, vai virar lá. Se eu tenho os, vai virar los. Se eu tenho as, vai virar las. Ok? Então, tem o R e depois tem o quê? A. Ele vai comprar a casa. Então, substituindo o a por lá, vai ficar como? Ele vai comprar lá. Viu? Substituiu. Substituiu e trocou. Vamos lá. Os pronomes o, a,
os, as, transformam-se em no, na, nos, nas, quando vem depois de verbos terminados em som nasal. Eu já falei para vocês o som nasal, que geralmente que quando tá sendo som nasal, aqui treme. Se você pôr a mão em cima do nariz, você vai sentir tremer. É o som nasal. Inclusive, aqui, ó, quando é o som nasal, observação. Tem aqui o tio, ele já tem esse tiozinho aqui, ó, o acento dele já lembra o som nasal, ó. Ele tem essa circunferência aqui. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Os pronomes, então, nós vamos transformar. Quando for o em no, a em na, ok. Vamos para exemplo. As meninas levaram, olha lá que tremeu. Levaram o som nasal. As meninas levaram o gatinho ao veterinário. Nós vamos substituir quem? O gatinho e vamos alterar o o pelo no, porque o é no. A é na, os é nos, as é nas. Então, ó, as meninas levaram o gatinho ao veterinário. Vamos substituir, vamos ver como é que fica? As meninas levaram-no ao veterinário. Certo? Deu para entender? E o pronome possessivo? Olha só, o nome já ajuda a entender. Esse pronome não é difícil, esse pronome é super fácil. Pronome possessivo, de posse. Dá a ideia de posse, é meu. Essa caneta da minha mesa é minha. Deixa eu ver. Esse lápis é meu. Então, olha só. O singular, feminino. Caneta é minha. Lápis, meu. Então, olha só. Tem o masculino e tem o feminino. Se for um possuidor, ou seja, é meu, é minha. Então, vamos supor que vocês vão e falam comigo dessa caneta. Fala, Pro, essa caneta é tua? Sim, é minha. Aí vocês acham um lápis, pega. Esse lápis é seu? Sim, é meu. Então, um possuidor está perguntando para uma pessoa que possui ele. Então, vocês vão usar aqui, ó, um possuidor, tá? No singular, no plural do masculino. No singular, no plural do feminino. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui primeira pessoa. Singular, masculino. Meu, meus. Minha, minhas. Teu, teus. Tua, tuas. Seu, seus. Sua, suas. Tranquilo? E quando é vários possuidores? Então, assim, alguém chega na sala de aula e fala assim, professora, esse cartaz que está aqui pendurado lá de fora, é dessa sala? Sim, é nosso. Porque é mais de um possuidor. A nossa sala que é dona daquele cartaz. Então, quando tem mais de um possuidor. Então, ó. Nosso, nossos, nossa, nossas. Vosso, vossos, vossa, vossas. Seu, seus, sua, suas. Deu para entender? Tranquilo, né? O possessivo não tem muito o que falar, é muito tranquilo. Vamos para o exemplo, que inclusive é o que está no livro, ó. Esqueci minha mochila na sala de educação física. De quem que é a mochila? É minha, de posse. Então, você já consegue identificar rapidamente qual que é o pronome possessivo aí. E o indefinido, gente, também é tranquilérrimo. Vocês vão aprender rapidinho. Ele se refere à terceira pessoa do discurso, dando sentido vago, impreciso, ou indicando quantidades indeterminadas. Por exemplo, poucos alunos trouxeram os jogos de dominó. Quantos? Foi definida a quantidade aqui? Não, só fala poucos, não fala quantos. Então, quantidade indeterminada. Algumas pessoas chegaram atrasadas. Algumas? Quantas? Olha o sentido, tá vago, não tem sentido. Então, é um pronome indefinido, porque não está definindo quantidade, não está definindo sentido, então fica vago. Tá bom? Tranquilo também, né? Então, agora nós vamos para o livro. Eu precisava dar essa prévia aqui para vocês, para poder ir para o livro, tá bom? Então, vamos lá. O livro ele já começa com ideia aqui. E era isso que eu queria fazer com vocês. Primeiro, vocês já relembrar lá, para poder fazer aqui.
Então, lá na página 24, vamos começar aqui. Você já aprendeu que os pronomes substituem o substantivo ou eles se referem a um exemplo. Por exemplo, Márcia e Juliana se encontraram no shopping. Vamos substituir para não pôr de novo. Márcia e Juliana foram ao cinema. Então, elas se encontraram para ir no cinema. Mas vai falar, Márcia e Juliana se encontraram no shopping. Márcia e Juliana foram ao cinema. Não, nós podemos substituir a Márcia e Juliana por elas. Lembra? Então, vamos lá. Márcia e Juliana se encontraram no shopping. Elas foram ao cinema. Tranquilo, né? Foi legal. Você já estudou os pronomes pessoais do caso reto e o possessivo. Relembre. Então, nós acabamos de relembrar. Vamos ver o exemplo abaixo? Esqueci minha de pronome possessivo. Minha mochila na sala de educação física. A senhora. Olha só, esse pronome aqui chama pronome de tratamento. É como eu estou tratando a pessoa. A senhora poderia entregar para meu irmão o Lucas. Meu, de novo, possessivo. Ele vai trazer para mim. Ele, pronome pessoal do caso reto. Ele vai trazer para mim. Obrigada. Então, olha só. Veja bem se aqui não fosse pronome pessoal do caso reto, como ficaria. A senhora poderia entregar para meu irmão Lucas? O Lucas vai... Não tem necessidade de falar, ô Lucas. Ele já falou quem é o Lucas e ele está se referindo ao Lucas, tá bom? Vamos lá. Aqui está explicando, que é o que a professora já falou. Leia as frases abaixo e observe as palavras em destaque. Presta atenção, tem algumas palavras aí em destaque, né? Vamos ver? Essa é a minha família. Eu adoro brincar com minha tia. Quem é o eu do texto? Quem é o eu do texto? Que pessoa? Lembra que a professora explicou? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, do plural. Quem é o eu? Explica aí. Agora, leia o mesmo trecho com algumas modificações. É a mesma coisa, com algumas modificações. Essa é a nossa, olha o destaque, família. Nós adoramos brincar com a nossa tia. Qual palavra foi usada no lugar de eu? Que substitui o eu? Põe aí e explica por quê, tá? Por que substituiu agora? Aí explica. Substitua as palavras em destaque nas frases pelos pronomes do quadro. Então, nós vamos substituir por ela, nós, eles, ele. Então, vamos lá. Minha tia Marieta, meu avô Carlos e meu primo André vieram à minha casa. Logo, vê um desses aqui para substituir esses aqui, ó. Tá bom? Meu irmão não foi à festa. Meu irmão não foi à festa. E qual for por lugar? Vê aí. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão fomos à feira. Substitui os que está em negrito por uma que está aqui no quadro e reescreva a frase. Minha mãe adora cozinhar. Substitui e complete a frase. Aí aqui já está falando do caso oblíquo, que a professora já falou. Então, agora todo mundo pondo pause, que a Pro vai pegar para a gente corrigir no outro livro, tá? Então, vamos lá. O exercício 4 tá assim. Quem é eu do texto? Lembra? Essa é minha família. Eu adoro brincar com minha tia. Quem é o eu que a Pro falou? O eu é a primeira pessoa. Ou seja, a pessoa que está enunciando que gosta da família de brincar com a tia, tá? Pro, eu não coloquei exatamente com essa palavra, mas é isso que eu coloquei. Tá correto. A Pro sempre explicou para vocês. Vocês têm que saber interpretar aí, tá bom? Agora, leia o mesmo trecho com algumas modificações. Essa é a nossa família. Nós adoramos brincar com a nossa tia. Qual palavra foi usada no lugar do eu? Qual foi no lugar do eu? Ó, o eu foi substituído pelo pronome do caso reto nós. Olha aqui o nós. Nós adoramos brincar. Então, olha só. Ele está indicando o quê? Indicando que mais pessoas além do eu fazem parte da família e gostam de brincar com a tia. Então, assim, eu gosto de brincar com a tia. Aí eu tenho alguns irmãos, né? Nós gostamos de brincar com a tia. Então, aí tem mais de uma pessoa na família que gosta de brincar com a tia.
Agora nós vamos substituir as palavras em destaque nas frases pelos pronomes do quadro. Ela, nós, eles, ele. Vamos ver como é que fica? Minha tia Marieta, meu avô Carlos e meu primo André vieram à minha casa. Eles vieram à minha casa. Olha só como foi rápido. Tenho certeza que vocês fizeram assim, ó, de olho fechado. Meu irmão não foi à festa. Ele não foi à festa. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão fomos à feira. Nós fomos à feira. Minha mãe adora cozinhar. Ela adora cozinhar. Foi gostoso, não foi, gente? Por isso que eu precisei fazer primeiro uma explicação para não ficar tão cansativo e ficar legal de aprender. Então, vamos lá. Agora, vamos ler aqui, ó. Leia as regras abaixo, que tem como objetivo dar as instruções sobre o jogo Pega-Varetas. Lembra do Pega-Varetas? Vamos ler aqui, ó. Pegue uma folha de papel para anotar a pontuação. Fazê-lo é opcional, mas será necessário anotá-la se quiser que o jogo dure mais de uma rodada. Está se referindo ao que aqui? Para anotar, né? Para anotar a pontuação. Vamos continuar lendo. Tá, então eu tenho que pegar a folha se eu quiser anotar a pontuação. Vamos ver lá. Peça para alguém jogar com você. São necessárias ao menos 2 pessoas para jogar o Pega-Varetas, mas é possível fazê-lo com mais participantes. É um excelente jogo para crianças e adultos. Então, é possível jogar com seus pais, irmãos ou amigos. Abra as mãos para soltar as varetas, deixe-as cair sem interferência. Quando todas elas entrarem em contato com a superfície, o jogo já pode começar. Você ganhará pontos sempre que remover uma vareta. Se estiver anotando a pontuação, terá que escrevê-la após cada rodada. Agora, nós vamos identificar o pronome pessoal do caso reto e o pronome possessivo que aparece no texto. Olha só, o texto já foi muito generoso, que deixou aí algumas dicas para vocês aí, né? Tem algumas coisas aí que tá em negrito, mas que não é dessa pergunta. Mas, olha, vai ter pergunta sobre isso, hein? Vamos lá. Indique o pronome pessoal do caso reto e o pronome possessivo que aparece no texto. Então, do caso reto, qual que aparece aí, meus amores? Dá pausa e responde, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E do caso possessivo, lembra do possessivo de posse, tá? A quais substantivos esses pronomes se referem? Presta atenção, eu tenho um pronome e aí eu tô me referindo a quem? Qual? Então, esses vão pôr, tá? 7. Olha só, nesse 7 eu dei até dica, ó. Preencha a tabela abaixo, indicando os termos do texto que foram substituídos pelos pronomes destacados na primeira coluna. Em seguida, classifique cada termo substituindo em substantivo ou verbo. Anotá-las. Então, quando tem a palavra lá, anotá-las, tá até grifado lá, né? Anotá-las. Eu tô me referindo ao quê? Eu vou anotar o quê? Lembra que a prof falou? Que era a pontuação, né? Então, o termo substituído é pontuação. E ele é o quê? Ele é um verbo ou ele é um substantivo? Aí vocês põem aí o substantivo, né? E o próximo vocês vão fazer sozinhos, esses daqui, né? Então, façam aí, que eu já vou corrigir. Dá pause, faz. Põe para pensar aí o que nós conversamos. Então, no texto, nós achamos lá o caso reto, elas. E no possessivo, seus. Pode falar seus familiares, né? Então, possessivo. A quais substantivos esse pronome se refere? Os pronomes pessoal do caso reto, elas, se refere ao que? A vareta. As varetas. Joga elas. Elas, tá falando das varetas. E o pronome possessivo, seu, tá se referindo ao quê? Ó, se refere seus pais, irmãos ou amigos. Tá tranquilo, né? Conseguiram ver isso lá? E aqui, ó, o termo substituído. Anotá-la, o que? A pontuação. E classificando ele,
um substantivo. Deixe as varetas. Classificando, substantivo. Vocês viram que substituiu o quê? Um substantivo. Escrever-las. O quê? O que vai escrever? A pontuação. E é um substantivo. Muito bem. Então, o livro aqui quis mostrar o que para vocês? Que foi substituído os substantivos. Aí, aqui a Pro já explicou lá. Aqui é a tabelinha. É que a tabelinha que eu coloquei aqui explica quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira pessoa, tá? Mas é igual a essa tabela, eu só mudei isso. Esse também tá fácil, vocês vão fazer rapidinho, olha. Agora leia a frase a seguir e faça o que se pede. Todos ficaram surpresos quando o rapaz se levantou e saiu. Todos ficaram surpresos quando eu me levantei e saí. Todos ficaram surpresos quando nós nos levantamos e saímos. Vocês estão vendo que o começo, o início é igual de todos. Ó. Todos ficaram surpresos. Todos ficaram surpresos. Agora, vocês vão sublinhar, vocês vão passar um risco embaixo. Ó, sublinhe na frase as partes que são diferentes quando comparadas entre si. Então, comparando todas, o que é diferente? Ó, todos ficaram surpresos quando o rapaz se levantou. Entendeu? Então, só a parte que é diferente vocês vão grifar. Identifique os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, que aparecem em cada frase. Então, olha lá, vocês vão olhar e vão identificar e escrever aqui, tá? Deixa eu ver, nessa folha só tem esse? Só. Põe pause e vamos lá ver a resposta. Ótimo, tenho certeza que todos vocês acharam aí, ó, certinho, ó, grifaram. O rapaz se levantou e saiu, eu me levantei e saí, nós nos levantamos e saímos. E o pronome pessoal do caso reto é eu, nós. E o pessoal do caso oblíquo, se, me, nos. Vocês olharam lá na tabelinha e viram isso, né? Vamos lá continuar. Tá tranquilo, não tá, meus amores? É que eu precisava fazer uma prévia antes para vocês conseguirem fazer os exercícios. Qual é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem que aparecem? Então, na ordem que aparece, qual é? E apareceu primeira pessoa. Não, apareceu primeira, terceira. Então, vocês vão colocar aí na ordem qual foi que apareceu. Agora, reescreva a frase usando o pronome pessoal do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. Então, vocês vão lá na tabelinha e olhar quem é a terceira pessoa do plural e reescrever essa frase, tá bom? 9. Reescreva as frases a seguir, substituindo os pronomes de acordo com a indicação entre parênteses. Tá muito fácil esse também. Observe que outras palavras também serão modificadas. Veja o exemplo. Então, assim, eu gosto de me atrasar. Não. Eu não gosto de me atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Eu vou substituir primeira pessoa do plural. Então, eu vou substituir a primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Vou lá na tabelinha. Primeira pessoa do plural. Dá pra ver, meus amores? Olha no de vocês, tá? Primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Olha lá, primeira pessoa do plural, nós. Vocês vão substituir. Olha aqui, ó, nós. Nós não gostamos. Olha, não mudou o gosto por gostamos? Nós não gostamos de nos atrasar, mas hoje ocorreu um imprevisto. Tá falando aqui, ó, observe que outras palavras também serão modificadas para dar sentido, tá bom? Senão ficaria assim, nós não gosto. Tá errado. Então, eu tenho que modificar, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Então, ó, ele se perdeu no meio da multidão. Qual que é a primeira pessoa do singular? Vocês vão olhar lá quem é, vai substituir o ele pela primeira pessoa do singular e reescrever a frase, tá? Tanto no A, no B, no C e no D, vamos fazer a mesma coisa. Põe pause e vamos fazer que eu já vou corrigir essa página. Ok? Então, vamos lá. Qual é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem que aparece? Então, na ordem são a terceira pessoa do singular, primeira pessoa do singular e
primeira pessoa do plural, certo? Foi tranquilo. Agora, reescreva a frase usando pronomes pessoal do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. Então, vocês vão reescrever. Ficou como? Todos ficaram surpresos quando eles se levantaram e saíram. Legal, mas sempre vai consultando a tabelinha até vocês decorar, tá? A tabelinha, gente, treina em casa, fala com a mamãe, fala com o papai, com o tio, quem tá aí auxiliando vocês, sempre olha a tabelinha e vai treinando, tá? Então, vamos lá. Qual é a pessoa gramatical referente a cada pronome pessoal do caso oblíquo na ordem que aparecem? Então, qual foi a ordem que apareceu? A ordem foi, primeiro, a terceira pessoa do singular, depois a primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Agora, reescreva a frase usando os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo na terceira pessoa do plural. Vocês vão lá olhar na tabelinha qual é a terceira pessoa do plural, tá bom? E escrever, que ficou assim. Todos ficaram surpresos quando eles se levantaram e saíram. E vamos ver como é que ficou aí as frases de vocês substituindo. Então, ele se perdeu no meio da multidão. Ele vai ser substituído pela primeira pessoa do singular, que vai ser o eu. Eu me perdi no meio da multidão. Nós nos sentamos à mesa para o almoço em família. Vamos substituir o nós pela terceira pessoa do singular, que vai ficar ele, ou vocês podem pôr ela, se sentou à mesa para o almoço em família. Quando eu falei sobre responsabilidade, eu me referi a todos os alunos. Agora, nós vamos substituir pela terceira pessoa do plural, que é eles. Quando eles falaram sobre responsabilidade, eles se referiam a todos os alunos. Ela se dirigiu ao caixa e quitou as dívidas. Primeira pessoa do ela vai ser eu, tá? Eu me dirigi ao caixa e quitei as dívidas. Foi super tranquilo, acredito que vocês acertaram tudo. Vamos dar continuidade. Pronome definido e vamos ler aqui, ó. Jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, ou mesa, é uma proposta de entretenimento que utiliza normalmente um tabuleiro de algum, ó lá, definido, de algum tipo de complemento, como dados, cartas ou fichas. Seguindo uma série de regras e instruções, os participantes têm que alcançar algum, não fala qual objetivo, algum objetivo para obter a vitória. Em cada proposta é utilizada alguma habilidade intelectual ou manual, uma boa memória, uma estratégia adequada de raciocínio ou certa rapidez na tomada de decisões. Em certas ocasiões, o mecanismo do jogo se baseia nas regras do azar. Agora, vamos lá. Vamos observar as palavras em destaque e vamos responder. Elas se referem a quais substantivos? Gente, quais substantivo ela se refere? Pensa lá e põe, tá? Qual é a função dessas palavras? Olha só, vocês vão ler todos aqui e saber qual que é a função daquelas palavras. Bom, voltamos lá porque vocês vão fazer esses dois aí e aí a Pro corrige, tá? Põe pause que eu já vou abrir lá. Vamos lá. Então, quando eu falo, ó, ela se refere ao quê? Complemento, objetivo e habilidade. Então, olha só. Tá se referindo ao quê, ó? Algum tipo de complemento. Algum objetivo. Alguma habilidade. Então, estou me referindo a eles, tá? Qual é a função dessas palavras? É indicar uma ideia vaga dos substantivos que modificam. Certo? Não tiver dificuldade ou tiver dificuldade? Vocês já estão vendo a resposta. Então, aqui. Leia o texto a seguir, depois sublinhe os pronomes indefinidos. A brinquedoteca da escola amanheceu com as caixas de jogos desarrumadas e espalhadas pelo chão. Dona Rosinha, diretora, mandou chamar o guarda noturno que cuida do prédio.
Ao ser interrogado, ele disse: alguém esteve aqui e disse-me que eu deveria vigiar o portão principal, porque havia uma suspeita de que alguma pessoa queria invadir a cozinha e roubar a merenda dos alunos. Ninguém apareceu durante o tempo que eu estive lá, e eu não ouvi nada, nenhum barulho. Não sei o que aconteceu, ou seja, ele não sabe o que aconteceu. Por que foram usados pronomes indefinidos nessa parte do texto? Por quê? E você, o que você acha que aconteceu durante a noite na brinquedoteca da escola? Escreva sua resposta utilizando um pronome pessoal. Olha só, vocês vão usar um pronome pessoal, um pronome possessivo e um pronome indefinido. Olha só, vocês vão usar os 3 pronomes aí, tá bom? Bom, agora vamos lá para o pronome... Acabou, parou por aqui, o demonstrativo vai ficar para a próxima. Então, é só isso, foi super tranquilo. O que mais estava dificultando aí era que vocês precisavam entender os pronomes, né? O que eu vou pedir, treina, vê essa tabela, vê as tabelas que a professora colocou e lê em casa, treine, tente entender, tá bom? Porque é mais, vocês vão ter que sempre ter aqui, saber, bater o olho, já saber, o meu, minha, eu, tu, vós, saber aonde está, qual é a pessoa, por que é usado, não adianta você decorar e não saber o porquê é usado, tá bom? Beijos e até a próxima.